A terra mítica das guerreiras amazonas sempre foi um assunto popular na história, muito antes de chegar nos cinemas. O fato freak de hoje é a lenda e a história desta incrível sociedade exclusivamente feminina. A princesa Diana de Temícera viveu em uma ilha escondida com sua mãe e outras guerreiras amazonas por anos, antes de fazer seu caminho para o mundo moderno durante a Primeira Guerra Mundial. Com base na lenda de Prometeu sobre a criação do homem, Diana foi criada a partir do barro por sua mãe, a rainha Hipólita, e pela deusa Afrodite. Ela recebeu seus superpoderes como presentes de vários deuses gregos que a ajudaram a se tornar a Mulher Maravilha que conhecemos hoje. Prometeu não foi a única fonte de inspiração para a Mulher Maravilha. Desde sua estreia na All Star Comics em 1941, sua história evoluiu muito, inspirando-se nos mitos de Pandora, Odisseu, Atlanta e Ártemis. Mas o cerne da tradição da Mulher Maravilha sempre foi a lenda das Amazonas, da Ilíada de Homero. Homero ilustrou as mulheres amazônicas como lutadoras experientes, com pico de destreza física, habilidade militar e coragem. Heródoto, que muitas vezes é chamado de pai da história, escreveu extensamente sobre as Amazonas. Ele as descreveu como cavaleiras e exímias arqueiras, que estavam longe de ser a imagem domesticada das mulheres gregas. Heródoto também deu uma localização para sua tribo, a Sítia, região localizada entre a Ucrânia, o sul da Rússia e o oeste do Cazaquistão. A distância entre a Sítia e a Grécia era suficiente para fazer os leitores de Heródoto acreditarem que Sítia era uma terra exótica, carregada e díspar, governada por mulheres que lutavam suas próprias batalhas. A mãe da princesa Diana, a rainha Hipólita, e sua tia, professora Antíope, apareceram na lenda de Hércules e Teseu. Você também pode conhecer essas duas irmãs como filhas de Ares. William Moulton Marston, o criador de Mulher Maravilha nos quadrinhos, era um feminista convicto e insistiu em fazer com que essas duas mulheres tivessem papéis maiores no universo da Mulher Maravilha. Por meio dos quadrinhos, ele queria inspirar as mulheres da era moderna a se erguer e assumir o poder em suas próprias mãos, participando igualmente da sociedade. É por isso que Temícera foi construída em quadrinhos e filmes, para criar um vislumbre de como seria um governo só de mulheres. A folclorista e historiadora Adrienne Mayor argumentou que uma quantidade esmagadora de evidências mostrou que o mito das Amazonas, na verdade, tem alguns fatos históricos que o apoiam. Recentes descobertas arqueológicas de túmulos do século V sugerem que os contos gregos sobre as Amazonas foram influenciados pelas vidas de verdadeiros nômades equestres da Eurásia. Assim como o Heródoto escreveu, as pessoas que perambulavam pela Sítia desfrutavam do mesmo tipo de vida gloriosa ao ar livre, liberdade sexual e guerra que os gregos descreviam. Esses nômades citas apareceram já no século IX a.C. na história, e sua cultura se espalhou da Ucrânia à Sérvia no século VII a.C. Os gregos estavam estabelecendo colônias na mesma época ao redor do Mar Negro, e isso explica como eles descobriram as verdadeiras Amazonas. Historiadores posteriores escreveram mais relatos sobre como Ciro da Pérsia, Alexandre da Macedônia e o general romano Pompeu também encontraram essas mulheres guerreiras semelhantes às Amazonas em suas campanhas orientais. O estilo de vida igualitário dos citas era muito diferente do estilo de vida agrícola dos gregos. Isso criou um mistério sobre sua terra natal, que evoluiu para o mito da ilha oculta de Temícera. A ideia de homens e mulheres com direitos e status iguais assustou os gregos, e assim os homens desapareceram dos mitos das Amazonas, para permitir que as mulheres se tornassem uma sociedade de gênero único, onde prosperavam na ausência de competição. No final das contas, os citas da vida real eram mais como a Mulher Maravilha do que o mito das Amazonas, o que é meio louco se você pensar a respeito. A Mulher Maravilha pode ser totalmente real. Seja qual for o caso, o mito da sociedade secreta amazônica e as mentes por trás da Mulher Maravilha criaram um personagem que sem dúvida inspirou muitos e mudou o mundo. Qual é a sua coisa favorita sobre a Mulher Maravilha? E quanto mais do mito das Amazonas você acha que é real? Se quiser nos ajudar a continuar criando mais vídeos como esse, basta se inscrever no canal. Valeu por assistir e até a próxima!
E agora, fique com esse vídeo que conta a história incrível de outro personagem feminino que retrata a história. E descubra como o xadrez foi usado como arma durante a Guerra Fria. E o que tudo isso tem a ver com a série O Gambito da Rainha.